Depende. Sim, eu uso o transporte municipal de Mossoró. Sim, depende. Sim. Sim, depende. Sim, quando você depende do transporte público, possivelmente você vai passar por algumas situações, tipo de prego, algo desse jeito. Sim, porque os horários, eles estipulam um horário, mas por vezes ocorre de não cumprirem com isso de uma forma regulamentada, mas certinho assim. E já ocorreu também do transporte ele não passar em nenhum horário. Sim. Sim. Sim, porque na minha cidade a gente tem uma associação universitária, então, na verdade, o turno da tarde foi o último que nós fomos contemplados pela associação desde o ano passado. Não. 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 Os horários, manhã, tarde e noite. Às vezes sim, quando o dono dos transportes não manda um ônibus qualquer pra vir, né? Não. Não. Demais, agora tá seguríssimo, mas já teve época que foi terrível. Entrou na minha cidade, o ônibus passou a ser 100% custeado pela prefeitura. Mas antes, os estudantes relatam que pagavam cerca de 70% e era um valor próximo aos R$200. Não. Não. Não vale, porque deveria ser bem melhor. Por mais que a gente pague a metade, né, falou por ser estudante, mas muita coisa a melhorar. O direito de ir e vir e ficar, também conhecido como direito de locomoção, é um direito fundamental de primeira geração que está presente em nossa Constituição no artigo 5º, inciso 15, o qual aduz que a livre locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Dessa forma, entende-se que o direito de locomoção ele é extremamente importante no cotidiano de todas as pessoas, porque ele, sobretudo, representa justamente o livre-arbítrio da pessoa, de poder escolher o local que ela quer ir. Dessa maneira, um aspecto muito importante que a gente precisa entender é que o direito de ir e vir, ele pode sim ser limitado em algumas situações. Um grande exemplo disso é o ocorrido na pandemia do Covid-19, em que diversas pessoas precisaram abrir mão do seu direito de ir e vir, só que para proteger um outro direito fundamental que naquele momento estava sendo ameaçado, que era o direito à vida. Então, o Estado não pode simplesmente instituir formas de limitar o direito de ir e vir. Isso, inclusive, está presente no nosso dispositivo constitucional, no artigo 150, inciso 5º. Dessa maneira, uma forma muito comum de limitação do direito de ir e vir, que é ocasionada pelo Estado, mesmo que de forma indireta, é a omissão no que diz respeito aos transportes públicos, porque milhares de pessoas em todo o Brasil necessitam do transporte público para exercer o seu direito de ir e vir. Então, se ele é sucateado pelo descaso governamental, essas pessoas sofrem e, dessa forma, o seu direito de ir e vir é limitado. Então, com base em tudo isso, o direito de ir e vir de muitos jovens, sobretudo estudantes, que necessitam de transportes públicos para chegar às universidades, diariamente enfrentam diversas dificuldades devido ao descaso governamental em relação à manutenção dos sistemas de transporte público. Então, é necessário que o Estado abra os olhos para isso e melhore as condições de transporte público. Olha, na perspectiva e do meu ponto de vista, o direito de vir é amplo realmente. Dentro da universidade, eu acho que esse direito é bem administrado, bem respeitado, e acredito que as pessoas realmente usam e procuram o direito deles quando há necessidade de procurar, quando não está sendo realmente cumprido, vamos dizer assim, né? A gente sabe que a universidade cresceu demais e hoje em dia a gente já vê, eu que já tenho bastante tempo aqui na universidade, eu já consigo visualizar o quanto isso mudou. Que antes, há muitos anos atrás, a gente percebia a dificuldade, muito embora a gente também tivesse um número bem reduzido de pessoas com determinadas necessidades. A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte possibilita o acesso à formação superior para os estudantes locais da cidade de Mossoró, mas também de municípios vizinhos ou até mesmo estados vizinhos, o que faz com que esses estudantes necessitem utilizar o transporte público, o qual muitas vezes torna-se um processo cansativo. Sabe-se que na UERN existe um grande volume de alunos que necessitam de transporte público para chegarem à universidade, com horários que variam entre 49 minutos a 3 horas de viagem aproximadamente, fator que impulsiona a sensação de exaustão por parte dos alunos, que ao chegarem à universidade já estão conscientes de que, ao voltarem para casa, passaram pelo mesmo processo exaustivo e cansativo.
E outro fator que demonstra essa violação, essa dificuldade em relação ao direito de vir e ficar, seria que em alguns municípios os sábados letivos não estão incluídos, ou seja, além de ter esse direito violado, eles ainda são prejudicados academicamente. Portanto, são nítidas as interferências no direito de vir e ficar dos estudantes citados, uma vez que não é exercido de maneira correta, de maneira eficaz, e nesse prisma necessita de mais atenção, visto que, de acordo com a Constituinte, esse direito está na esfera fundamental e necessita, portanto, da mitigação de suas violações e suas dificuldades. Através de uma pesquisa feita por meio de um formulário, foi identificado que, das 50 pessoas entrevistadas, 92% utilizam de transporte estudantil para chegar até a universidade. Destas pessoas, 90% assumiram sentir medo de perder uma prova, um evento ou oportunidades devido às limitações de seu transporte. Esses dados apontam uma clara disparidade social entre os estudantes que necessitam do transporte estudantil para locomover-se e aqueles que não utilizam, posto que o acesso à universidade e ao ensino acaba não sendo o mesmo. Segundo a mesma pesquisa, 72% dos entrevistados disseram não conseguir ir e voltar para a UERN em todos os horários, manhã, tarde ou noite, sempre a depender de seu transporte. Além disso, 80% dos entrevistados confessaram já terem sido prejudicados academicamente por conta de seus transportes, e 92% afirmaram conhecer alguém que já tenha sofrido prejuízo pela mesma razão. Os estudantes que utilizam de ônibus, vans ou micro-ônibus têm o seu aprendizado prejudicado ou limitado devido às limitações de horário e disponibilidade de seus próprios transportes. É nítido que o acesso à educação superior não é democrático, e muito menos o direito de ir, vir e ficar ser garantido a todo indivíduo. Principalmente pela falta, talvez, de cumprimento das prefeituras, que são quem administram os ônibus, em não cumprir o horário oficial determinado pela universidade, né? A gente sabe que a universidade no matutino, ela funciona de 7 às 10h35, às 10h30, vai depender de cada curso, de cada faculdade. No vespertino tem outro horário também a ser cumprido, e no noturno também de 18h50 às 22h20. Então, assim, no momento que o professor reclama de que o aluno sai cedo, que a sala esvazia, porque o aluno tem que correr para pegar o ônibus dele, senão ele fica em Mossoró, e muitos alunos sequer têm para onde ir. Então, assim, é um prejuízo sim para o aluno, né? Porque no momento que o aluno assiste aula num bloco mais distante de onde ficam os ônibus estacionados, ele tem realmente a necessidade de correr para pegar o ônibus dentro daquele horário que ele imagina que o ônibus vai sair, porque realmente o motorista não espera. Vamos dizer assim, não sei de quem é a ordem para não esperar, mas é a queixa de muitos alunos aqui dentro da universidade. Primeiramente, a gente tem a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que é um órgão, é um setor da universidade responsável por ver a problemática estudantil e tentar amenizar tudo isso. Depois, a questão do movimento estudantil, acho que cabe muito aos CAs de cada faculdade, aos diretórios acadêmicos, né, para movimentar tudo isso e levar as decisões tomadas a cada prefeitura, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que os ônibus são veículos administrados pelas prefeituras dos municípios. Então, assim, a universidade tem o poder de determinar que o ônibus de cidade A ou de cidade B permaneça até as 22h20 ou 22h30. Não tem, a universidade não tem como fazer esse modelo de solicitação, né? O que pode é divulgar oficialmente que o horário da universidade é de X a Y e que os alunos precisam cumprir. Então, assim, é uma obrigatoriedade do aluno assistir a aula até o final? Né? O professor não tem a obrigação de cumprir o expediente dele até o final, o técnico administrativo da mesma forma? O aluno também tem o dever e a obrigação de assistir a aula dele até o final. Ele pode até estar sendo prejudicado no momento que ele tem que sair da sala de aula, que a aula está em andamento, para ir pegar o ônibus dele, né? Resolver uma violação do direito fundamental não é uma tarefa simples, na realidade é uma tarefa muito complexa, uma vez que se trata de uma violação do direito fundamental. Então, muitas vezes, para conseguir conter esse impasse, demanda anos de tarefas e medidas cabíveis para conter ele. Uma dessas medidas para esse caso concreto seria a organização estudantil. A organização estudantil desempenha um papel crucial na defesa do direito dos alunos. Os estudantes podem se unirem para requerer melhores condições, como, por exemplo, o transporte adequado. Uma vez que nas pesquisas de campo, quando a gente questionava sobre a qualidade e a segurança dos transportes, a maioria afirmava que não estava satisfeito e que sentia medo, não se sentia seguro no seu transporte. Além disso, também requerem valores justos para os serviços que lhes são emprestados e também a questão de uma gestão de horário eficiente. Ao se organizarem e apresentarem sua demanda de forma coletiva, eles têm uma voz mais forte, empoderam a sua voz e dessa forma podem pressionar as autoridades que estão por trás da gestão desses transportes. Além disso, é essencial, é primordial na realidade que os alunos eles compreendam claramente que estão lidando com uma violação pontual do seu direito fundamental, do seu direito de ir e vir. Muitas vezes a inércia ela é ocasionada pela falta de conscientização, pela falta de entendimento de que estão lidando com uma situação grave, como uma violação do seu direito. Os estudantes têm o direito de frequentar a universidade em condições adequadas, sem restrições, sem arbitrariedades e sem a restrição da sua liberalidade de ir e vir a qualquer momento. Portanto, é fundamental que os estudantes eles se organizem, se empoderem e façam valer a pena o seu direito de forma ativa e consciente. Somente por meio da mobilização coletiva e da conscientização sobre seus direitos que poderão alcançar as mudanças necessárias para garantir uma experiência educacional justa e adequada na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.